Meu trabalho era fazer a análise da documentação para entrar no crédito para Minha Casa Minha Vida e ser aprovado. Então, Legal. eu tive um intensivão ali de documentação de Minha Casa Minha Vida, que eu acho que eu analisava umas 30 documentações, porque a minha missão era entregar a pasta para que a Caixa não negasse. Nossa, É. caramba. E funciona muito bem, porque quando entra lá, tudo que eles têm que negar demora muito, acaba indo uma semana, 15 dias. Se você já entrega certo, em 24 horas sai a análise de crédito. Aí Nossa, você essa informação é assina. importante, hein? É Importante. muito bom você saber, assim, toda a documentação do Minha Casa Minha Vida, porque tem vários detalhes que, às vezes, na época também era a carteira de... a KCLT, né? A carteira física. Você tinha que tirar cópia de todas as folhas para entregar, gente. Não era carteira digital. Então, se saísse uma coisinha errada, não desse para ver, tivesse faltando uma página, eles reprovavam. Então, minha função era ver isso e lidando com os clientes. Em vez do corretor ter que explicar para o cliente, eu ligava para o cliente e explicava o que ele precisava de documentação e ele me mandava. Comecei dessa forma. O coordenador, ele teve que se ausentar um pouco, aí os corretores começaram a me chamar para fazer os atendimentos junto com eles, para explicar a documentação, explicar a venda. E quando viu, eu estava assinando o contrato, estava tudo acontecendo sem eu ter assumido a função de coordenação ainda. Aí o diretor da época, ele foi lá no plantão, ele viu, foi um final de semana que a gente acabou assinando 8 unidades. Nossa, 8 unidades no 8 final de semana. unidades de Minha Casa Minha Vida no final de semana, de um plantão que não estava vendendo antes, porque o pessoal realmente não tinha feito um foco lá. Então, Assim, eles não entendiam do produto, não entendiam do documento, não da entendiam documentação. muito de documentação. E aí, a hora que chegava a pessoa, não conseguia explicar ou não conseguia finalizar porque não sabia exatamente o que pedir. Exatamente. E fica muito cansativo para o cliente, porque o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele já tem um certo receio, né? Em fazer a compra do imóvel, será que ele vai ser enganado, o que vai acontecer? Ele tem um medo. E aí, se o corretor ele não consegue passar essa confiança para ele, o medo dele triplica. Ele já acha que tem alguma coisa errada. Se você passar uma informação e depois trocar a informação, ele já acha que você mentiu por algum motivo. Então, e isso é muito arriscado. E esse mercado imobiliário, realmente, a gente tem que passar muita confiança pro cliente, né? Porque eu até brinco, às vezes uma informação mais ou menos, mas com muita confiança, é às vezes melhor do que uma informação correta, no seu ponto certo, só que sem confiança. Então, às vezes, a gente... em tudo que a gente faz, na verdade, né? A gente fala, às vezes, algumas besteiras, às vezes a gente não entende exatamente de alguma coisa, mas quando você tem confiança do que você vai falar, quando você tem confiança de como você vai conduzir aquilo, é muito importante. Mesmo que você fale alguma coisa errada, que depois você consiga consertar no futuro, mas se você falou com confiança, vai passar o negócio. Agora, quando você vai falar com o cliente e falta confiança, a pessoa não sente que você entende, que você compreende aquilo, realmente fica bem difícil. E aí a pessoa perde aquela confiança em você, e aí para recuperar, né? Recuperar a confiança é 5 vezes mais difícil do que conquistar a primeira vez. Exatamente. É terrível. Tanto que já teve muitas vezes do corretor ele me chamar porque o cliente já não consegue mais lidar com a situação do corretor. Porque o corretor falou tanta coisa atravessada, que se atrapalhou, geralmente iniciante, que aí ele fala, não, me chama alguém, e aí depois ele só lida com você. Ele voltava pro plantão para entregar a documentação e procurava a gente. A gente tinha que estar chamando o corretor para colocar ele de volta na negociação. Então, é muito importante essa parte de confiança.